Como que o iporaense, que nasceu numa cidade de 30 mil, um pouco mais de 30 mil habitantes, tem a chance hoje de fazer parte do ecossistema mais potente em lançamento da América Latina? Como? Como que uma pessoa que nasceu muito simples, numa cidade muito pequena, que teve uma criação simples, talvez como alguns de vocês aqui, estudou em colégio público, não teve tanta regalia, teve que correr atrás. Como que essa pessoa hoje está ao lado do Pablo e tem essa confiança para cuidar das coisas mais sensíveis desse ecossistema e da marca mais sensível do ecossistema, que é o Pablo? Imagina. É sobre isso que eu quero mostrar para vocês. É sobre esse poder de você começar a se ver como uma marca pessoal, potente, e que pode chegar onde você quiser, dependendo da forma que você se apresenta, dependendo da forma e da energia que você coloca. Eu nasci numa cidade pequena, como eu disse, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, comecei vendendo picolé, e depois me tornei empreendedor, comprei uma caixa de engraxate, comecei a engraxar, mas eu percebia que existia um chamado muito forte para mim. E graças a Deus que, mesmo muito novo, eu entendi lá novinho que a comunicação era uma jornada que poderia mudar a minha vida. Desde criança, eu sempre olhava os comerciais de TV e falava, gente, eu vou fazer um comercial desse. Sempre tinha um intervalo ali de um jornal, de um desenho, de uma novela, e eu falava, caramba, eu quero fazer esse tipo de coisa. E eu via aqueles artistas, via aquilo tudo, e falava, cara, eu quero aprender isso. E desde muito novo eu percebi o quanto a comunicação ela era importante. Quando eu decidi entrar nessa jornada, de fato, a minha vida ela foi entrando e conectando automaticamente nesse assunto. Talvez para alguns de vocês estão vivendo aqui o que a gente chama de transição de carreira, vocês estão transicionando mesmo, indo para uma outra área, enfim. Eu tive a graça e a grata oportunidade de encaixar na área que o Senhor me chamou desde muito novo. E eu coloquei pressão nessa parada de comunicação. Vivi por todo esse tempo passando por inúmeras agências. Trabalhei em agência que a gente virava noites e noites e noites, porque o ócio criativo, o momento de você realmente ativar as melhores ideias, era nos horários mais imprevisíveis da Terra. A gente ficava o dia todo ali, fazia um brainstorm, e nada acontecia. A gente começava a produzir depois de 1 da manhã, 2 da manhã, aí que realmente funcionava bastante, pelo menos nas agências que eu passei. E tudo que eu fui aprendendo na comunicação e fui aplicando, eu fui automaticamente implicando em mim também. Eu fazia para o cliente, mas entendia que isso poderia me ajudar também. Então eu comecei a dedicar a melhorar a minha fala, a me apresentar, a chegar nos lugares e ser notado de maneira estratégica. Tem muita gente que acha que ser notado é só chegar chutando tudo, nem sempre. Primeiro observa o lugar. Como eu observei todos vocês aqui durante o café. Eu fico analisando porque eu já vou entendendo o perfil de cada um. E essa parada da observação é simplesmente o ponto inicial para você se destacar em qualquer ambiente. Porque se você conhece o grupo, fica muito fácil de você comandar esse grupo. Vou falar isso de novo, porque às vezes vocês não pegaram. Você chega no lugar, tire um tempo para observar tudo. Observe o ambiente, observe as pessoas. E se você tiver essa capacidade sensível de observação, você consegue comandar esse grupo facilmente. Porque você vai entender todos os perfis. E aí você coloca a energia que é necessária para construir esse momento de condução ali. E nessa parada de evolução na comunicação, eu tive uma grata oportunidade de trabalhar com grandes marcas no país. Tive a oportunidade de fazer campanhas nacionais, até fora do Brasil, campanhas com artistas globais, como Ana Maria Braga. A Mel Maia era uma criancinha que estava naquela novela, que ela estava estourada, e hoje a menina virou um mulherão. E ela era uma menininha, a gente gravou um monte de comercial com ela, fizemos várias campanhas para algumas indústrias que nós já atendemos aí. E foi muito bom tudo isso. Só que em 2020, muita coisa mudou na minha vida. Em 2020, eu senti um despertar.
A gente estava entrando numa das fases mais dolorosas para todos nós, que era a pandemia. E a área da comunicação, ela desacelerou de forma drástica. Eu tinha inúmeras agendas, inúmeros contratos, e todo anunciante falou, vou segurar um pouquinho, não vou investir agora não, que a gente não sabe como vai ser essa pandemia. E aí eu me vi, pela primeira vez na minha vida, muito improdutivo, muito ocioso, muito desconectado daquilo que eu amava fazer. E muitas vezes daquilo que eu construí como fuga para a minha vida. Por quê, Diego? Quando foi em 2020, eu entendi que tinha tudo desajustado na minha vida. Tudo. Eu vivia uma vida de muita doença que eu não percebia, doença emocional, doença física, e estava tudo desajustado na minha vida. E foi um choque muito grande, porque como eu vivia em pleno movimento, eu achava que estava tudo certo. A empresa dando certo, eu pegando os meus clientes, as coisas acontecendo, fazendo trabalho, ganhando prêmio, porque existe uma vaidade muito grande na área da comunicação, que você é premiado pelas ideias, enfim. E a gente foi crescendo nisso, muito. Só que chegou um momento que eu percebi que estava tudo errado. E nessa parada, né, nessa desaceleração, ali foi uma parada que mudou muito a minha cabeça. E nesse início de 2020, eu vi que eu estava completamente desajustado e chamei minha esposa, eu estava no sofá assim, assistindo um seriado, fazendo alguma coisa muito improdutiva na hora. E aí a Thalita chegou e eu falei, meu bem, eu vou comprar uma bike hoje, eu vou mudar minha vida, eu não estou feliz do jeito que está acontecendo isso aqui não. Ela, não, e riu e fez uma piada, duvido e tal. Eu falei, não, é sério. Saí lá, comprei uma bicicleta. E de quando eu comprei essa bicicleta, hoje estamos em 2023, hoje é 23 de junho de 2023. E quando chegou nesse momento, hoje eu posso falar algo para vocês. Eu comecei realmente a ativar o esporte na minha vida. E eu eliminei mais de 40 quilos, sem fazer nenhuma cirurgia, sem fazer nenhum tipo de procedimento, sem fazer nenhum tipo de dieta restritiva maluca. Foi uma chave que virou para o Senhor me realinhar e recalcular a minha rota da comunicação. E eu estou contando essa história para vocês entenderem que o quê? Uma pessoa de comunicação que trabalha 16 anos nisso, falhou muito na própria comunicação. Eu achava que se comunicar bem era só uma boa fala, a habilidade que eu tinha para vender, a habilidade que eu tinha para convencer um cliente da campanha que eu criei, era a melhor campanha lá para o segmento dele. Eu achava que só isso era o suficiente. Mas em 2020, quando eu me peguei doente em todas essas áreas que eu estou mencionando aqui, foi onde a chave virou. E eu comecei a entender que existia uma marca muito mais poderosa que eu não estava colocando energia, que era a minha própria marca. E a parada de você eliminar peso, e como eu era bem obeso, você começa a entender coisas da vida que não tinha significado para você, que hoje tem. Quando eu comecei a comprar uma camisa como essa aqui, que é M hoje, isso aqui é uma vitória que vocês não têm noção. Eu comprava a camisa que dava. O meu número era 3G, imagina uma camiseta G. Aí pega ela e multiplica por 3. Era o que eu usava, 3G ou mais do que isso. Então, você vai entendendo que existe um tipo de energia e um tipo de situação que ela é necessária para você investir antes de tudo. E eu não tinha esse conhecimento. O Darlan fala de forma brilhantemente do investimento que você tem que fazer em você. Mas hoje eu quero te mostrar as causas disso. Quais são os impactos diretos que você tem quando você realmente olha para você. E isso mudou minha vida. Isso me fez estar nesse ecossistema. Imagina, o Diego Neves de 2019 jamais andaria ao lado do Pablo, mas é jamais. Era uma pessoa emocionalmente desequilibrada, estava muito obeso, enfim, é totalmente o oposto do que a gente vive aqui. Então, graças a essa inspiração que o Senhor me deu, tudo mudou, foi reencaixando, e eu fui entendendo essa jornada incrível que o Senhor tinha preparado para mim.